Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre gestação e Covid-19. A gente vai estar falando sobre quais são os riscos para as mulheres grávidas, quais são os riscos para os filhos, para os respectivos filhos dessas mulheres. A gente vai estar falando também quanto à vacina, para as mulheres grávidas e também quais são os cuidados que as mulheres devem ter durante esse período de pandemia. Pessoal, quando a gente fala de qualquer infecção pulmonar para as grávidas, já é um risco maior por si só. Por quê? Bem, aqui a gente tem os pulmões, e aqui embaixo a gente tem o músculo diafragma. O que acontece? Para que você infle o seu pulmão e encha ele de ar, o diafragma ele tem que contrair. Só que nas grávidas, elas vão ter ali um bebê crescendo dentro do útero delas. Então o útero ele vai também crescer de tamanho, ele vai se expandir. E esse crescimento uterino, ele acaba atrapalhando e empurrando o diafragma. Então, por isso, a capacidade pulmonar nas grávidas vai ser reduzida. Só que não para por aí. As grávidas, elas também vão ter que respirar para suprir as células do seu corpo com oxigênio e suprir também a oxigenação para o bebê. E se você acha que para por aí, não para por aí não. Durante a gravidez, a imunidade da mulher cai para evitar que a sua imunidade acabe atacando o bebê que está sendo gerado dentro do seu útero. E é por isso também que lá em 2009, quando a gente teve o surto de H1N1, as mulheres grávidas corriam também o maior risco. E não só isso, os bebês que iriam nascer dessas mulheres também tinham maior risco, da presença de natimortos e também de parto prematuro. Bem, professor, mas isso aí que o senhor está falando é dados que a gente já sabia, Desde o início da pandemia a gente já sabia disso, de fato. Então é por isso que eu trouxe aqui para vocês alguns dados novos. Eu trouxe aqui esse artigo de setembro de 2020 e trouxe um outro artigo aqui da Nature de 9 de março desse mesmo ano. Todos os artigos que eu utilizei, para fazer esse vídeo vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vocês podem clicar no link e ler o artigo original. Bem, professor, então quais são de fato os riscos para as grávidas relacionados ao Covid-19? O que esses artigos estão mostrando, pessoal, é que quando a gente compara mulheres grávidas com Covid-19 com mulheres não grávidas, mas com a mesma idade dessas mulheres grávidas, a gente observa que as mulheres grávidas correm um maior risco de serem hospitalizadas, porque as mulheres grávidas também têm o maior risco de desenvolver as doenças graves relacionadas ao Covid-19, quando a gente compara com mulheres de mesma idade que também estão infectadas com Covid-19. Outra coisa que eles observaram é que esse risco é muito maior para grupos raciais e étnicos minoritários. Inclusive, eles observaram que nesses grupos, o índice de doenças graves são muito maiores e o risco de morte também para a grávida é muito maior. Então, trazendo esse dado para o Brasil, visto que o Brasil ele é formado por grupos étnicos minoritários, a maior parte da nossa população, esse perigo talvez seja muito maior. É por isso que talvez nos jornais a gente consiga ver, inclusive isso diariamente, A gente tem aí um grande índice de mulheres grávidas que estão ficando contaminadas com Covid-19 e estão vindo a óbito. Inclusive, no estado do Ceará, por exemplo, quando a gente compara o ano de 2019 com o ano de 2020, em 2020 a gente teve um aumento de 62% do número de mulheres grávidas que vieram a óbito. Outra coisa que a gente observou, estudando esses artigos mostram para a gente claramente, não só esses artigos, mas também o próprio site do CDC, que também vocês conseguem conferir aqui embaixo, vou deixar o link para vocês, que as mulheres grávidas têm um risco muito maior de ter um parto prematuro. Professor, eu tenho que me preocupar com esse parto prematuro? Não necessariamente. Por quê? Aqui a gente tem até uma coisa boa para dizer. Porque geralmente esse parto prematuro ele vai acontecer nos últimos 3 meses de gestação. E aí nos 3 últimos meses de gestação, o bebê tem uma maior chance de sobreviver a esse parto prematuro. Professor, e se uma mãe contrair Covid-19 durante a gravidez, o seu bebê ele vai ser afetado? Bem, então esse artigo aqui embaixo que eu coloquei para vocês, vocês podem também ter o link desse artigo, apesar desse artigo também estar em inglês, assim como qualquer outro que eu tenha passado para vocês, tá? Bem, felizmente, o que acontece é que não existe uma transmissão da mãe para o bebê
durante a gravidez de Covid-19. Inclusive, esse artigo aqui, ele testou cerca de 48 bebês, né, que nasceram a partir de mães infectadas por Covid-19 e nenhum deles testou positivo para Covid-19. Só que, né, em alguns casos muito raros, o que pode acontecer é uma reação imune da mãe causar dano à placenta. Tá? E esse dano pela reação imune é parecido com o que acontece nos pulmões em casos graves. E aí, em 3 dessas grávidas, né, que tiveram essas reações imunes na placenta, os seus respectivos bebês nasceram com algum problema neurológico. Professor, eu devo me preocupar com isso? Bem, como eu disse, isso aconteceu em casos raros, tá? Outra coisa que foi observada é que, felizmente também, não há nenhuma relação entre natimortos e Covid-19. Bem, para mostrar melhor, né, graficamente para vocês o que pode acontecer nas mulheres grávidas, eu trouxe aqui essa tabela. E essa tabela está em um dos artigos que eu mostrei para vocês, mas aqui eu me dei o trabalho de traduzir a tabela para vocês, mas os gráficos estão todos iguais, pessoal. Eu não alterei nada, tá? Inclusive vocês podem conferir aí para ter os mesmos dados que estão aqui. Então aqui, ó, a gente está comparando nesse gráfico, né, as mulheres grávidas com Covid-19 e mulheres grávidas sem Covid-19. Então aqui, ó, nesse gráfico, as mulheres grávidas sem Covid são representadas pela bolinha azul e as mulheres grávidas com Covid são representadas com a bolinha laranja. Então aqui, ó, a gente tem as alterações, né, mortalidade, internação no UTI, e aqui embaixo a gente vai ter a porcentagem afetada. Aqui é 0%, 1, 2, 3, aqui é 5%, 10%, 15% e termina aqui próximo a 16% o gráfico. Então vocês podem observar aqui em cima, ó, que a mortalidade nas grávidas sem Covid é próximo a 0. No entanto, quando a gente olha as mulheres grávidas com Covid, essa mortalidade é em torno de 1%. Bem, quando a gente compara a internação, né, das mulheres grávidas sem Covid, a internação também é muito próxima a 0%. No entanto, a internação, né, em UTI das mulheres grávidas com Covid fica em torno aqui, ó, muito próximo a 10%. Outra coisa que a gente observa aqui é o nascimento prematuro. É normal, pessoal, que a gente tenha ali um certo limite de nascimentos prematuros em determinada população de grávidas. É por isso que aqui, mesmo nas mulheres grávidas sem Covid, a gente tem aqui, ó, um nascimento de cerca de 6%, né, de prematuros. No entanto, esse número é muito maior das grávidas com Covid-19. Esse número fica aqui, ó, em torno de 16%. Como eu já disse para vocês antes, não existe uma relação entre Covid-19 e natimortos, muito menos uma relação entre Covid-19 e a morte neonatal. No entanto, a gente observa aqui, ó, uma discrepância na admissão, né, em unidade neonatal em grávidas aqui com Covid-19, né? O número é muito maior. Professor, por que existe esse número maior? Bem, olha só, a gente tem aqui, ó, um aumento do nascimento prematuro. Se o bebê nasce prematuramente, ele precisa desses cuidados nas unidades neonatais, tá? Inclusive aqui, ó, o número é muito próximo, ó, 16% de 15% e 6% aqui de 5%, né, do que seria a quantidade normal, né, das mulheres grávidas sem Covid. Isso já seria esperado. Professor, e quanto à vacinação? Quando a gente fala de vacinação nas grávidas, infelizmente, as grávidas ficaram de fora dos primeiros testes de basicamente todas as vacinas que estão sendo disponibilizadas agora. E aí, por isso, a gente não sabe qual é a segurança dessas vacinas nas grávidas. E como a gente viu, né, na aula de hoje, as grávidas são sim um grupo prioritário. E é por isso que a Pfizer, junto com a Johnson & Johnson e até mesmo outras empresas, já começaram a testar se as suas respectivas vacinas são seguras para as grávidas. A Pfizer aí já fez, né, o primeiro teste para ver essa segurança e até o momento a gente não teve aí nenhum sinal vermelho relatando que a vacina da Pfizer pode causar algum dano para essas mulheres grávidas. Então, muito provavelmente a vacina da Pfizer vai ser segura sim para ser aplicado nas grávidas. Professor, e quais os cuidados que as grávidas devem ter durante o período de pandemia?
Pessoal, é basicamente os mesmos cuidados que qualquer pessoa deve ter. Quais são os cuidados, professor? Usar sempre máscara. Inclusive, o site da CDC fala o seguinte, que as grávidas não devem ter contato com pessoas que não estejam usando máscara. Inclusive, ele diz que as grávidas devem solicitar para que essas pessoas coloquem máscara, né? Para ir falar com ela, que é para justamente evitar que elas acabem se contaminando, pelo menos diminuir o risco de infecção nessas mulheres. Ele fala também que essas mulheres devem evitar locais fechados, com pouca ventilação, né? Com aglomeração de pessoas. E aí, por isso também, a CDC fala o seguinte, a CDC fala que essas mulheres devem manter pelo menos um suprimento aí de 30 dias de medicamentos, para evitar que elas fiquem indo à farmácia desnecessariamente, né? E acabem se contaminando na saída da farmácia. E por isso ela pode conversar, inclusive, com seu médico para ver se essa prescrição, né, por 30 dias é possível ou não. A CDC também fala que essas mulheres devem lavar a mão com frequência, né? Limpar os locais que elas estão pegando, né? Entrando em contato, para justamente evitar que qualquer pessoa tenha pegado ali anteriormente, ela acabe se infectando também. A CDC também fala que é para que essa mulher considere tomar a vacina quando disponível. E qualquer dúvida, essa mulher ela deve, né, entrar em contato com o seu médico. Aqui no Brasil, ainda não teve nenhum grupo de vacinação para as grávidas, a gente realmente ainda tem que esperar, né, o que a Anvisa vai falar. O vídeo de hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês gostaram do vídeo, deixem um curtir aqui embaixo. Se surgiu alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Vou tentar sanar essas dúvidas de vocês. E principalmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar, né, a divulgar conhecimento. Por isso, pessoal, muito obrigado, tá? E até a próxima.